Viva conforme seus valores. Você não é aquilo que você diz, mas aquilo que você faz. Muitos acreditam que basta declarar suas convicções para que o mundo as reconheça. Dizem que são justos, honestos, leais. Mas os valores verdadeiros não moram nas palavras, vivem nas ações. São revelados na forma como você trata quem não pode te oferecer nada em troca, na escolha difícil que você faz, mesmo quando ninguém está te vigiando. Falar é fácil, até confortável. Difícil é sustentar um princípio quando ele exige sacrifício. E é aí que mora a diferença entre o discurso vazio e a integridade verdadeira. Os valores reais são discretos, constantes e silenciosos. São eles que moldam lentamente a reputação de um homem, mesmo que ele nunca diga uma única palavra sobre si. Viver conforme os próprios valores exige coerência, e coerência tem um preço. É fácil defender princípios quando isso não custa nada. Difícil é manter-se firme quando o valor em jogo é alto, uma amizade, uma oportunidade, um conforto. A maioria fala em caráter, mas na hora do teste recua. Alguns preferem uma mentira conveniente a uma verdade desconfortável. Outros escolhem agradar, mesmo sabendo que estão traindo suas convicções. Mas quem vive de forma alinhada aos próprios princípios sabe que a consciência tranquila vale mais do que qualquer ganho imediato. E essa paz interior não está disponível para os incoerentes, por mais que tentem parecer em paz. Se você age contra seus valores por conveniência, então não são valores. São apenas frases bonitas que você usa quando convém. Há quem construa a própria imagem em cima de ideias que repete com frequência, mas que nunca pratica de fato. Essa pessoa está sempre interpretando um personagem, e viver assim cobra um preço alto: a perda de identidade. Um caráter verdadeiro se constrói em pequenos gestos diários, na repetição de atitudes firmes, mesmo quando ninguém vê. Não é o aplauso que define a virtude, mas a fidelidade silenciosa a princípios que você escolheu seguir. Isso não se compra nem se improvisa, se cultiva. Se alguém pudesse observar todas as suas atitudes ao longo de uma semana, sem ouvir uma única palavra sua, o que essa pessoa entenderia sobre você? Os seus valores reais ficariam evidentes ou pareceriam uma farsa bem ensaiada? Essa reflexão incomoda e deve incomodar, porque viver de forma coerente é uma escolha que exige esforço, mas que traz uma solidez interna que ninguém pode roubar. Alinhar discurso e prática é o que separa o íntegro do conveniente. E só quando as suas atitudes falam por você é que seus valores deixam de ser teoria e passam a ser vida concreta. Não traia a si mesmo para agradar os outros. Um dos maiores erros que podemos cometer é moldar nosso comportamento para agradar os outros. Cedemos, sorrimos, aceitamos o que nos incomoda, apenas para manter uma imagem simpática. Mas viver assim é assinar um contrato de escravidão emocional com o mundo. Quando você vive tentando agradar, se torna refém das expectativas alheias. Vai contra o que acredita, engole palavras, disfarça incômodos. E tudo isso para manter uma falsa harmonia que exige o sacrifício de sua identidade. No fim, você se afasta de si mesmo e se aproxima da frustração. E ninguém vale esse preço. A aprovação dos outros é uma moeda volátil. Hoje você agrada, amanhã você irrita. Quem vive buscando ser aceito se vê constantemente editando a própria essência. É como andar em um palco o tempo inteiro, adaptando cada fala para não desagradar a plateia. Mas viver assim se paga um preço muito caro. Aos poucos, você perde a clareza sobre o que realmente pensa, sente ou acredita. Sua consciência vira um campo de negociação, onde você tenta conciliar o que é certo com o que os outros esperam. E quanto mais cede, mais distante fica da sua verdade. Essa desconexão silenciosa é o início da perda do respeito próprio. Ser fiel aos seus valores também significa saber dizer não. Não porque você é arrogante, inflexível ou grosseiro, mas porque você tem clareza do que é importante. Dizer não
é um ato de preservação. É escolher a integridade ao invés da conveniência. Quem vive com base em princípios, inevitavelmente desagrada, porque quem é autêntico não se molda à vontade de todos. E é exatamente isso que incomoda quem espera submissão e inspira quem ainda busca coragem para ser verdadeiro. Autenticidade não é confortável para os outros, mas é libertadora para quem a vive. Você não veio ao mundo para ser popular. Veio para viver com propósito, com consistência, com sentido. E essa missão só pode ser cumprida por quem não se trai. Os aplausos do mundo são barulhentos, mas passageiros. Já a paz de quem vive de acordo com os próprios valores é silenciosa, mas constante. Quando você olha para trás e sabe que foi fiel ao que acreditava, não importa quem te aprovou ou rejeitou. O que importa é saber que você não se vendeu, não se curvou e não se perdeu de si mesmo. E isso vale mais do que qualquer elogio. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a levar o estoicismo para mais pessoas. Valores não se negociam por conveniência. Há momentos em que seguir os próprios valores parece inconveniente. A vida oferece atalhos sedutores, recompensas fáceis, caminhos rápidos, desde que você esteja disposto a abrir mão da sua integridade. Muitos caem nessa armadilha. Justificam pequenas transgressões como exceções temporárias, mas aos poucos vão se afastando do que acreditam. A conveniência é traiçoeira. Ela se apresenta como solução imediata, mas cobra juros altos na alma. Quando você percebe, já não se reconhece mais no espelho. Os princípios só são verdadeiros quando resistem ao teste da dificuldade. É simples ser honesto quando não há tentação, manter a palavra quando é fácil cumpri-la, ser justo quando ninguém se opõe. A grandeza mora em manter-se firme, mesmo quando tudo conspira para que você desista. O que diferencia o homem comum do homem íntegro é a disposição de perder algo externo para não perder a si mesmo. E essa disposição não surge do nada, ela nasce da convicção profunda de que certos valores não estão à venda. Ceder uma vez pode parecer irrelevante, mas cada pequena concessão abre uma rachadura interna, e onde há uma rachadura, há espaço para a próxima quebra. Quando você negocia seus valores uma vez, está dizendo para si mesmo que eles não são tão importantes assim. Isso enfraquece sua identidade, mina sua confiança e compromete seu senso de direção. A vida exige escolhas, e nem todas trarão recompensa imediata. Mas viver com integridade te dá algo que o mundo não pode oferecer: dignidade. O mundo respeita quem sabe o que defende e vive de acordo com isso. Mesmo aqueles que zombam ou tentam te desviar, no fundo reconhecem a força de quem não se curva. E mais do que o respeito externo, existe a paz de quem caminha com firmeza, sem precisar se justificar. Os valores que você protege hoje serão os alicerces do homem que você será amanhã. E se você não os defende quando é difícil, é porque nunca acreditou neles de verdade. Quem vive conforme seus valores não precisa de máscaras. A maioria das pessoas vive usando máscaras sociais. Uma para o trabalho, outra para a família, outra para os amigos. Cada ambiente exige um personagem. Isso cansa, desgasta e nos desconecta de quem realmente somos. Viver assim pode até funcionar por um tempo, mas chega uma hora em que você se perde no meio dos papéis que criou. Quando os valores não são firmes, você vive se adaptando. Quando são sólidos, você se apresenta como é, sem medo. A autenticidade nasce do alinhamento entre o que você acredita, o que você sente e o que você faz. Quando esses três elementos estão em sintonia, sua presença se torna leve. Você não precisa impressionar ninguém, nem controlar o que os outros pensam. E isso não quer dizer que você será perfeito, mas que será inteiro. Quem vive com base em valores não precisa de aprovação para se sentir completo.
porque já encontrou esse senso de valor dentro de si. Quem se molda demais às expectativas externas perde a própria forma. Vive com receio de desagradar, de ser julgado, de ser rejeitado. E isso limita suas decisões, suas relações e até sua coragem de sonhar. Por outro lado, quem vive conforme seus princípios pode até ser incompreendido, mas vive com liberdade. Ele sabe que, ao ser fiel a si mesmo, não agradará a todos e aceita esse custo como parte de uma vida íntegra. E liberdade é isso, a capacidade de viver sem se trair. A verdade é que ninguém sustenta uma máscara para sempre. Cedo ou tarde ela escorrega. E quanto mais você vive de aparências, mais dolorosa será a queda quando a verdade aparecer. Já quem construiu sua vida sobre valores sólidos não teme ser revelado, porque nunca escondeu quem realmente é. Ele pode ser criticado, mas nunca será pego em contradição. E isso é raro. Em um mundo onde quase todos representam, ser autêntico é revolucionário. Valores são seu eixo quando tudo muda. Vivemos em um mundo instável. Situações mudam, pessoas vão embora, planos fracassam. Se você basear sua vida apenas em circunstâncias externas, viverá em constante turbulência. Mas quando você tem valores firmes, eles funcionam como um eixo. Mesmo quando tudo ao redor gira, você se mantém centrado. Seus princípios não mudam com o vento. Eles são como raízes profundas, invisíveis por fora, mas responsáveis por sua estabilidade interior. E quanto mais instável for o ambiente, mais valioso é ter algo sólido dentro de si para não se perder. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece, mas sempre podemos controlar como reagimos. E essa reação é moldada pelos valores que escolhemos cultivar ao longo do tempo. Em vez de lamentar o que escapa ao nosso alcance, o estoico se volta ao que está em suas mãos, suas atitudes, suas escolhas, sua postura diante da vida. É isso que transforma qualquer situação, por mais desconfortável que seja, em uma chance de crescimento. O que seria um obstáculo para muitos, se torna para o estoico uma oportunidade de demonstrar caráter. Ter valores claros é não precisar improvisar sua identidade em cada desafio. Você já sabe quem é. Você já sabe o que importa, o que tolera e o que não aceita. Quando algo te desestabiliza, em vez de entrar em pânico ou buscar aprovação alheia, você retorna ao seu centro. Você age com intenção, não com desespero. Decide com firmeza, não com impulso. E essa constância transmite uma tranquilidade poderosa. As pessoas ao seu redor percebem. Talvez não saibam nomear, mas sentem. Ali está alguém que sabe onde pisa, mesmo em terreno incerto. Os valores não evitam os desafios, mas te tornam maior do que eles. Enquanto muitos se perdem em distrações, opiniões externas e dramas inúteis, você segue firme, com os pés no chão e a mente no alto. A serenidade que nasce da coerência é rara e valiosa. Não é frieza, é presença. Não é arrogância, é autocontrole. Viver com base em valores é viver com direção, com propósito e, sobretudo, com dignidade. É essa força silenciosa que te sustenta quando tudo parece desabar e te eleva, mesmo quando ninguém mais entende como você segue em pé. Valores te protegem de você mesmo. Dentro de cada um de nós existe um lado impulsivo, instintivo, imediatista. É a voz que quer prazer agora, que racionaliza decisões erradas, que justifica deslizes com desculpas convenientes. Se você não tiver um conjunto de valores fortes, será dominado por esse lado. Porque sem uma bússola moral, qualquer direção parece aceitável, até que você perceba que se perdeu. Os valores existem, em parte, para te proteger de si mesmo, dos seus excessos e das suas fraquezas. A disciplina moral não é só para lidar com o mundo externo. Ela é, antes de tudo, uma contenção interna. Quantas vezes você já tomou decisões que pareciam boas no momento, mas que depois trouxeram arrependimento? É para evitar esse ciclo que você precisa de valores bem definidos. Eles funcionam como limites conscientes, como barreiras contra a autossabotagem.
Quem vive sem valores vive à mercê dos próprios impulsos e raramente encontra paz nisso. Os valores funcionam como um juiz interno, mas não no sentido de culpa ou repressão. Eles te ajudam a agir com consciência, a escolher com clareza, a antecipar as consequências dos seus atos. Quando você respeita seus próprios princípios, começa a perceber que muitas tentações perdem o apelo. Porque você já decidiu quem quer ser e sabe que certas escolhas te afastam disso. É um autocuidado moral. Você se blinda de cair em armadilhas que pareciam atraentes, mas que te destruiriam por dentro. Viver conforme os valores é uma forma de autodefesa silenciosa. Você não depende de vigilância externa, porque já desenvolveu um critério interno, e isso te dá uma liberdade enorme, a de confiar em si mesmo. Quem não tem essa segurança vive oscilando, arrependido, perdido. Mas quem tem princípios firmes pode até errar, porque errar é humano, mas não se desvia por completo. Ele sabe voltar, reconhecer, corrigir, porque os valores que carrega o mantêm no caminho, mesmo quando tudo ao redor parece empurrá-lo para fora dele. Viver conforme seus valores é a maior forma de liberdade. Muita gente confunde liberdade com fazer o que quiser, quando quiser. Mas isso não é liberdade. É impulsividade travestida de autonomia. A verdadeira liberdade está em agir de acordo com o que você acredita, mesmo quando isso exige sacrifício. É ter a força de escolher o que é certo em vez do que é fácil. Quando você vive conforme seus valores, você se liberta das pressões sociais, das tentações passageiras e das expectativas alheias, e isso é poder. Ser livre não é não ter limites, é ter os seus próprios limites e respeitá-los. É poder dizer não sem medo, decidir sem culpa, caminhar com firmeza, mesmo quando todos vão na direção contrária. Quem vive sem valores está sempre reagindo ao mundo. Quem vive com valores age com propósito. Ele não é conduzido pelas circunstâncias, mas por princípios, e isso faz toda a diferença. A vida deixa de ser um emaranhado de impulsos e passa a ter direção. Há quem veja os valores como um fardo, uma limitação, mas o tempo mostra que são eles que te sustentam quando tudo desmorona. São os seus princípios que te impedem de ceder à pressão, de se tornar quem você não quer ser, de se arrepender amargamente por decisões impensadas. Valores te mantêm inteiro quando o mundo quer te fragmentar. E mais, eles te fazem sentir orgulho de quem você está se tornando. Isso é liberdade real. Não a liberdade de fazer tudo, mas a de não precisar se curvar a qualquer coisa. Viver conforme seus valores não é um caminho fácil, mas é um caminho honrado. É ele que te permite dormir em paz, olhar no espelho com respeito e atravessar os desafios com dignidade. A vida é curta demais para ser desperdiçada com arrependimentos evitáveis, e longa o suficiente para que você construa uma história coerente, sólida e inspiradora. No fim das contas, liberdade de verdade não é fazer tudo o que o mundo oferece, mas recusar tudo que te afasta de quem você escolheu ser.